Olá, tudo bem? Warren Buffett está sempre surpreendendo o mundo à sua volta. Muitos dizem que ele é ultrapassado, muitos dizem que ele não gosta do setor de tecnologia, muitos falam que ele às vezes é extremamente conservador, ou seja, há sempre pessoas críticas ao jeito de investir de Warren Buffett. Mas o que é que sua vida nos conta? A sua vida nos diz que ele é o maior investidor de ações de todos os tempos. Nunca existiu ninguém igual a Warren Buffett. Ele construiu a sua fortuna investindo em empresas, investindo em ações e ganhou, ao longo de sua vida, mais de 200 bilhões de dólares. Mais de 200 bilhões de dólares. De longe, ele é o homem mais rico do planeta. Ah, mas como assim? Dizem que é o Elon Musk, dizem que é o Jeff Bezos. Basta olhar o quanto eles ganharam ao longo de suas vidas que vocês verão que eles estão atrás dos 200 bilhões de dólares que o Warren Buffett amealhou ao longo de sua história, de sua trajetória, de sua vida. Mas como assim? O patrimônio do Warren Buffett hoje não é de 200 bilhões, é a metade disso? Sim, faz todo sentido o que você está nos dizendo. Mas é preciso lembrar que metade da sua fortuna Warren Buffett já doou. Então ele já pegou 100 bilhões de dólares de tudo que ele ganhou e já destinou para caridade, destinou para a ciência, destinou para a educação, destinou para a inovação, destinou para o desenvolvimento de comunidades mais necessitadas. Então, mas isso não significa que ele não ganhou. Então eu sempre faço essa ponderação. É preciso entender que ele construiu um patrimônio ao longo de sua vida muito superior ao Elon Musk, ao Jeff Bezos. Agora, ele teve mais ainda esse gesto nobre de pegar metade do que já ganhou e devolver ao universo. E cabe a ele, inclusive, liderar um movimento de convencer outros tantos bilionários a fazer isso. Então ele, além de tudo, é um ser humano especial, um ser humano notável, diferenciado, digno de ser estudado e acompanhado. Aqui no canal tem uma pasta na nossa playlist, no canal Viver de Renda, que são sugestões de literatura recomendada, livros recomendados, leituras recomendadas. Um dos livros é exatamente O Jeito Warren Buffett de Investir. Tem que ser leitura obrigatória na sua lista de prioridades, entendeu? E o Warren Buffett, o interessante é isso, é que ele está prestes, essa notícia é recente, ele está prestes a bater o retorno do fundo de empresas de tecnologia que brilhou ao longo da última crise. As ações da Berkshire Hathaway, que é a holding de Warren Buffett, conseguiram lentamente se aproximar do retorno do ARK Innovation ETF, da badalada gestora Cathie Wood, tal como aquela ideia da fábula de Ésopo, da tartaruga. O bilionário Warren Buffett conseguiu lentamente ir alcançando a lebre que tinha disparado na frente e está perto de bater o retorno de um dos fundos que tinham se transformado na sensação do mundo dos investimentos logo no início da pandemia. A lebre em questão é o ARK Innovation ETF. O fundo listado em bolsa da gestora de Cathie Wood deu um banho na concorrência com a aposta em empresas de tecnologia de rápido crescimento. O maior acerto, sem dúvida, foi o investimento na Tesla. Com a disparada das ações da fabricante de carros do bilionário Elon Musk, o retorno do ARK Innovation superou os 150% em 2020. Como costuma acontecer, a alta atraiu investidores para o ARK Innovation, que atingiu um patrimônio de mais de 60 bilhões de dólares, 330 bilhões de reais, mais ou menos, no início do ano passado. Enquanto Cathie Wood virava celebridade no mercado financeiro, parte dos analistas ousou, veja vocês,
ousou questionar o legado de Warren Buffett e seu value investing. Aposta, que são as apostas em ações cotadas abaixo do seu valor intrínseco. Ainda mais depois que as ações da Berkshire Hathaway, a holding de investimentos de Buffett, registrarem um ganho em 2020 de apenas 2%, que eles consideraram então ridículo, que mostrava que o oráculo de Omaha, como é conhecido o Warren Buffett, estava defasado. De vez em quando gostam de cutucá-lo. Mas Buffett mostrou no decorrer dos últimos meses que devagar se vai ao longe, né? Enquanto as ações da Berkshire Hathaway se mantiveram em alta consistente ao longo de 2021, o fundo de investimentos em tecnologia não só perdeu fôlego, como passou a cair. De 2021 para cá, o fundo de Cathie Wood acumula uma queda de 43%, contra um ganho da Berkshire Hathaway de 34%. Inclusive, fica a observação que a Berkshire Hathaway negocia BDRs, aqui tem BDRs listadas na Bolsa Brasileira. O código é BERC34, B-E-R-K, BERC34. Com isso, a diferença entre o retorno da ARK Innovation e da Berkshire Hathaway, desde o início de 2020, caiu para apenas 8 pontos percentuais, segundo o último informe do Financial Times, né? Essa queda das ações de tecnologia, de muitas delas que eram investidas pelo fundo de investimentos da Cathie Wood, contrastou com o ganho das outras empresas que costumam frequentar o portfólio do Warren Buffett, né? Na dúvida sobre qual estratégia adotar, provavelmente é importante lembrar sempre da filosofia do próprio Warren Buffett. É preciso caminhar tendo uma visão de longo prazo, escolhendo poucas e boas empresas, se manter firme nas suas estratégias, nas suas escolhas, aproveitando as correções para fazer aumento de posições, mantendo a prudência quando todo mundo está demasiadamente eufórico e, ao mesmo tempo, perceber o valor do que você tem em mãos. E é curioso que essa crítica que faziam, né, de que o Warren Buffett não investia em tecnologia, e de fato ele dizia, olha, eu não entendo nada de tecnologia, ele dizia isso do lado do Bill Gates e de forma recorrente, que é um dos grandes amigos dele, ele disse, eu não invisto na Microsoft, eu não entendo nada de tecnologia, isso é para o Bill. Mas nesse processo, alguns anos atrás, ele se envolveu com a Apple e se envolveu visceralmente e passou a ser a maior participação de sua carteira. Cerca de 42, 43% de todo o seu capital investido está nesta única empresa, a Apple. E ela é responsável pelo boom do crescimento de Warren Buffett nesses últimos anos. Então, quer aprender a investir? Seja humilde, tenha espírito de abertura, aprenda com os que tiveram sucesso, com os que têm sucesso e, em especial, aprenda com o jeito de investir de Warren Buffett. Não há outra forma de entender o mundo das ações que não seja por este caminho. Não seja por este caminho. Eu não consigo enxergar um outro modelo para seguir. Você já ouviu falar em Dan Klein? Dan Klein é professor de Stanford, universidade que o nosso Rodrigo Abreu da Oi se graduou lá, fez um MBA, né, em Stanford. E Dan Klein
Klein, ele tem estudado e procurado explicar como grandes empresas podem se beneficiar de uma técnica que é comumente associada ao teatro. Veja vocês, há décadas, Dan Klein faz do Vale do Silício o seu palco de atuação, onde ele sempre dá um verdadeiro show, sem roteiro ou script. Ele é um mestre de improvisação e ele assume na Stanford University a cadeira de professor de Storytelling, ou Design Thinking, de atuação com o poder. Suas aulas fazem parte da grade do curso de artes dramáticas também e compõem o currículo de cursos de administração e negócios, o que para muita gente pode soar um pouco inusitado, mas faz total sentido para Klein. Eu comecei, diz ele, a estudar improvisação há 30 anos, por pura diversão. E tinha em mente as grandes comédias, mas eu morava no Vale do Silício e percebi que no meio do boom tecnológico, as grandes empresas estavam investindo muito dinheiro em inovação. Isso acontecia de formas diversas, inclusive contratando profissionais de improvisação para dar uma palestra ou workshop, o que o levou a palestrar diante da liderança da gigante financeira Charles Schwab e da empresa de tecnologia Cisco, que o Rodrigo Abreu já foi presidente, aqui no Brasil, né? Não demorou para que muitos dos meus alunos passassem a se formar e se tornar executivos de grandes empresas de tecnologia, diz Klein. E cada vez mais eles se repetiam, isso é o que nossos engenheiros precisam. E aí eles me contratavam para fazer workshops. No melhor estilo, quem sabe faz ao vivo, Klein acompanhou o colapso da era.com e viu sua técnica ser a diferença entre vida e morte nos negócios. As organizações que continuaram improvisando foram capazes de pivotar suas narrativas, descrições, técnicas de venda e mais. Dessa forma, elas continuaram relevantes para a sua plateia. Depois de improvisar diante das principais empresas do mundo, Klein conta que sua arte faz cada vez mais sentido dentro das organizações porque coloca em prática a ideia de oferecer às pessoas uma experiência maravilhosa. Você quer levar a sua audiência a uma viagem emocional usando a sua voz, o seu corpo e toda a presença de forma a conectar e impactar quem ouve. Não importa se você trabalha com dinheiro, você precisa impactar a vida do seu cliente. Enquanto muito da sua atuação vem da ideia de interpretar uma narrativa que não existe, Klein relembra que a improvisação é praticamente o contrário. É relaxar as máscaras para usar as ferramentas que tem a fim de engajar o espectador de uma forma diferenciada, de uma forma genuína. Foi isso, aliás, que a equipe de convidados da Arezzo & Company aprenderam na palestra que Dan Klein conduziu em São Paulo recentemente. Dan Klein é uma pessoa muito admirada pelo CEO da Arezzo & Company, o Alexandre Birman. E aí ele disse, Klein disse, o Brasil tem um calor humano e uma abertura muito especial. Eu vejo que em muitos países as pessoas são controladoras, fechadas, mas nessa viagem que fiz a São Paulo percebi que a cidade tem uma energia mais descontraída, que faz parecer fácil se conectar com as pessoas. Eu não vejo a hora de voltar ao Brasil, disse ele. E antes de ir embora desse evento que ele veio participar da Arezzo, ele deu uma entrevista e eu gostaria de compartilhar aqui algumas das questões que ele respondeu para vocês. A primeira pergunta que fizeram a ele foi: a improvisação está mais ligada ao teatro do que ao mundo dos negócios, ou pelo menos é o que todos imaginávamos. Como as empresas podem se beneficiar dessa ideia? Acho que nessa última década ficou bastante claro que as empresas agora reconhecem a improvisação como uma habilidade fundamental, porque a equipe precisa ser ágil, precisa saber se conectar, responder com imaginação e fluência nos mais variados tópicos. No final das contas, já não é mais segredo que todos buscamos profissionais criativos e imaginativos. E a improvisação tem muito disso, além de ser universal. Essa arte pode ser tão útil para um médico ou um advogado quanto para um ator. Grandes corporações têm burocracias, perguntou um dos jornalistas, níveis hierárquicos e outras camadas do poder e processos que podem enferrujar a espontaneidade. Como improvisar então, mesmo dentro de uma estrutura assim? Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que a improvisação pura, na minha opinião, é perigosa e improdutiva.
Não sou embaixador da prática sem regras ou estruturas, de forma alguma. Na verdade, eu acho que é extremamente benéfico ter limites e ter regras bem claras para que possamos explorar e nos divertir. Dito isso, eu acho que uma das primeiras coisas que temos que fazer quando incorporamos a improvisação numa empresa é delimitar. Escolhendo uma sala, por exemplo, acho que não se pode improvisar com segurança ou ética, por exemplo, então é importante que todos estejam a par dos limites. E aí o jornalista, bom, mas isso acaba deixando de ser espontâneo. E ele respondeu, olha, você tem que saber dosar as coisas, né? É o bom senso. Não queremos colocar tantas regras que as pessoas não se sintam confortáveis ou à vontade. A primeira etapa, aliás, é relaxar e abrir espaço para uma sessão de ideação. Aqui é importante não criticar as propostas que são colocadas à mesa, porque pode ser perigoso parar o processo. Minha sugestão é que todas as ideias desse brainstorming, né, sejam recebidas, sabendo que elas não precisam ser implementadas. Podem ser apenas uma ferramenta de brincadeira. A partir dela, podemos explorar diferentes cenários e ver até onde as coisas podem ir, dentro daqueles limites pré-estabelecidos. Sabe, o David Kelly, fundador da agência de design Ideal, e um dos fundadores da Day School em Stanford, sempre diz que é a hora de as crianças brincarem na sala e depois os adultos voltam ao comando. Gosto dessa ideia, porque é bem por aí, trocamos de papel o tempo todo. Aí o jornalista disse, você já deu palestras em empresas modernas de tecnologia, como o Google, em outras mais conservadoras, sente que há alguma receptividade diferente a essa ideia da improvisação? Ah, com certeza. O que eu acho fascinante é que existem algumas características de tamanho. Por exemplo, muitas startups podem ser ágeis, mas existe uma boa chance de que elas estejam em um outro patamar no espaço de 6 meses. Aí essas startups bem-sucedidas começam a implementar mais processos, regras e afins. Mas, mais do que isso, eu acho que a receptividade tem a ver com a tolerância. Qual a tolerância daquela empresa para os riscos e para os erros? Por isso eu sempre faço uma espécie de diagnóstico quando visito uma empresa. Eu preciso entender qual o seu perfil. E aí o jornalista disse, bom, muito do ambiente de uma empresa é reflexo de sua liderança. Como um líder pode inspirar a sua equipe a improvisar mais? Sinceramente, eles só precisam fazer 2 coisas, dizer as palavras certas e manter a sua palavra. Dizer as palavras certas e manter a sua palavra. Dizer as palavras certas e manter a sua palavra. Muitas empresas que nos procuram dizem querer seus funcionários que eles se arrisquem mais e cometam erros, mas a verdade é que a qualquer falha as pessoas são punidas. Isso gera desconfiança, isso gera perda de credibilidade. Você poderia nos dar um case bem-sucedido no mundo corporativo em que a improvisação tenha sido a espinha dorsal de um contrato, produto ou serviço? Ah, existem vários. Um bom exemplo é a 3M. O Spencer Silver, ele era um químico que estava trabalhando num adesivo super aderente e ele falhou estrondosamente. Ele fez um produto fraco, que não colava com força. Em vez de jogar a ideia no lixo, ele começou a pensar em outras aplicações para aquilo. E assim nasceu, veja vocês, o post-it. Ou seja, um produto que hoje é super bem sucedido no mundo inteiro é produto de um erro. Dá para imaginar? Olha que coisa bacana. Reflita um pouco sobre isso. O post-it é um fruto de um erro. E é um dos produtos mais vendidos no mundo. Percebem? O poder de se permitir inovar e de aprender com os erros e de lidar com os erros. Então, outro exemplo que eu gosto muito é de um remédio que a Pfizer estava desenvolvendo para a hipertensão. A farmacêutica gastou milhões de dólares em testes clínicos e descobriram que a droga não tinha efeito algum na pressão sanguínea. Eles cancelaram os estudos e pediram o medicamento de volta para os pacientes em testes, mas nenhum homem devolveu as pílulas. Bem, hoje esse remédio se chama Viagra. Também foi fruto de um fracasso para o objetivo inicial que ele foi pensado. No mundo das startups, o pitch é a alma da captação.
É importante saber improvisar? Ah, com certeza. Eu penso no pitch como um teste, uma audição para uma peça de teatro que é cheia de processos formais. Você declama um monólogo que decorou, às vezes 2 monólogos, e uma pessoa sentada à sua frente vai te avaliando. O pitch tem muitos elementos dessa dinâmica, mas o que diverge é que no pitch você está sendo avaliado como você está interagindo com o ambiente, como lida com as perguntas, e o que eles precisam, o que eles estão procurando, quando acenderam, quando eles pareceram entediados ou desinteressados. Eu capitalizo isso, o quanto eu sigo e construo, em quais partes eu ganho. Não há perigo de improvisação ser considerada uma enrolação ou despreparo? Perguntou o jornalista. Absolutamente. Eu aprendi com a minha mentora, que improvisa brilhantemente, a importância de ter um plano. Não é porque você está improvisando que vai deixar de ter um plano. Um cirurgião, por exemplo, precisa ter uma estratégia. Ele tem que saber o que e como vai fazer a cirurgia. Agora pergunte a qualquer cirurgião se há erros e eventos inesperados. É claro que sim, o tempo todo, mas eu quero que o meu cirurgião tenha um plano, mas que seja excelente na arte de improvisar quando e se for preciso. Tem fundador de startup que o procura antes de fazer um pitch de captação? Ah, sim. E é muito divertido porque uma das práticas que pegamos do teatro são os ensaios. A gente faz uma encenação onde repassamos o pitch algumas vezes para ver o que acontece. Acho que é importante ensinar as pessoas a responder ao momento. Talvez algo tenha sido noticiado naquele dia que possa ser usado na abertura da sua apresentação. É preciso utilizar essas possibilidades. Homens e mulheres experimentam e praticam a improvisação da mesma forma? Eu adoro essa pergunta, porque me permite abrir uma reflexão importante. A improvisação, quando estamos praticando a improvisação da comédia, as pessoas sobem ao palco para serem engraçadas e contar histórias hilárias. Acontece que é quando um estilo meio masculino de agressividade, entende? Quando se rouba toda a atenção e você faz piadas ácidas com tiradas rápidas, mas é um estilo mais feminino que prioriza a escuta, é uma forma mais colaborativa que dá apoio e constrói coisas. Pela minha experiência, eu digo que o estilo masculino ele é cansativo e um pouco demais. Já o estilo feminino é mais satisfatório, ele é mais amigável. Então o ideal seria sempre buscar uma mescla, uma mistura dessa natureza masculina e feminina. Se tivesse que elencar empresários e CEOs que são mestres em improvisação, quem seria? Olha, o Dick Costolo foi CEO do Twitter, mas ele também estudou a arte da improvisação como ator com o Steve Carell. Quando ele assumiu a rede de microblogs, ele fez os discursos em formaturas universitárias e ele disse que na improvisação é preciso estar realmente presente e atento, praticando uma escuta ativa. Essas mesmas características são fundamentais para os negócios. Que características um bom improvisador tem de ter? Eu fico muito feliz que tenha me perguntado isso, porque muita gente acha que improvisação é humor, mas eu acho que o riso é um efeito colateral. A verdadeira qualidade de um bom improvisador é a abertura. Você tem que estar aberto física e psicologicamente, estar disposto a tentar e disposto a falhar. E aí eu abro um parêntese, falhar exige coragem, ok? Falhar exige coragem. Que dicas daria para quem quer ser um bom improvisador? Eu sugiro o livro da minha mentora, a Patricia Heyer, Improv Wisdom, que é informativo e até te guia em algumas lições, não é para atores. Dito isso, recomendo aulas de teatro improvisado para quem tiver interesse. Vá fazer aulas e tente pelo menos, tente. A última coisa que eu recomendo é que as pessoas adotem o mantra que bom, aconteça o que acontecer, troque a reação do não por que bom. Isso nos permite descobrir porque tudo pode ser positivo ou pelo menos ter um ângulo positivo. Olha, uma entrevista maravilhosa dada por esse experiente e fantástico professor de Stanford, Dan Klein, um ícone e um nome super respeitado no Vale do Silício. E tudo isso nos mostra essa ambiência do Vale do Silício, como é que ela é trabalhada para ser uma ambiência pró-desenvolvimento de negócios exponenciais, né? E tudo passa exatamente por esse jogo de ideias, por essa permissão de errar, de construir, de refazer, de recomeçar, mas óbvio, tudo isso com um método, e Dan Klein
desenvolve isso muito bem na Stanford University e nos abrilhantou um pouco com esse conhecimento a partir da vinda que ele teve recente ao Brasil, onde ele participou em São Paulo de um trabalho com a Arezzo Company, a convite do Alexandre Birman, que é o dono, né, da Arezzo Company. Mas lições que servem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, e a gente está sempre buscando esses conteúdos diferenciados para compartilhar aqui com vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!